Os meus pais são separados há uns 9, 10 anos e com o tempo eu fui morar com meu pai. E eu já, uma adolescente, fiz várias amizades, né? Conheci vários manos. E eu sempre curti jogar um fute, sabe? Sempre gostei muito de futebol, sempre. E no meu colégio tinha como subir uma grade e pular a grade que tinha uma quadra, sabe? Pra jogar bola, que era a quadra do colégio. E em frente à minha casa também tinha uma quadrinha com uma escola que também dava pra jogar bola. Mas enfim, tô falando isso porque várias vezes a gente ia por ali jogar bola, curtir com os amigos e tal depois da aula. Era bem no comecinho da tarde, eu tinha marcado com os caras da gente ir lá no colégio jogar na porta do colégio, ali na quadra do nosso colégio. E os meus amigos, assim, tem vários que curtem usar várias paradas, droga, e eu não uso. Uns copão até que desce, sabe? Tomar alguma coisa, beleza, mas droga não uso e eu penso que eu nunca vou usar, sério mesmo. Sempre decidi isso e eu penso, sou muito firme nisso. E os meus amigos sabem também que eu não curto, então nem me oferecem, né? Aí teve um dia que a gente foi jogar bola lá na quadra do meu colégio. E aí a gente pulou o escadão, né? Entrou na quadra, tal, jogamos bola. E um dos meus amigos, ele levou um verdinho pra fumar. Eu sabia que ele fumava, mas tava de boa, ele na dele, eu na minha, beleza. E ele começou a fumar. E como eu nunca curti, não queria estar perto, e o outro amigo meu também não queria estar perto, a gente saiu e foi tipo bater umas fotos nossas ali no colégio, zoando e tal. Beleza. O tempo passou, voltamos pra casa, foi uma coisa assim, foi 1 hora, sabe? Tipo 1h30 mais ou menos esse rolê. E eu voltei pra casa, tava bem no começo da tarde. Eu fiquei ali deitado um tempinho e tal, passou um pouco, meu pai me liga. E aí, filhão, tudo bem? Eu, pai, tô bem. Tá fazendo o quê? Falei, tô aqui deitado assistindo TV. E ele, porque ó, falaram que viram você lá no escadão do colégio, da quadra, você tava fumando, filho? Eu falei, não, pai. Não, eu não tava. Falando, porque falaram, você tem certeza? Se tiver, você pode me contar, meu filho. Eu falei, não, pai, eu não fiz isso, eu não fumei. E eu e meu pai, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, eu e ele, sabe? Ele falou, não, beleza, mais tarde quando eu chegar a gente conversa. E aí eu fiquei de boa, mais tarde a galera começou a reunir na quadrinha em frente à minha casa que eu falei, né, que tem uma quadrinha de futebol, a gente ficou jogando bola e eu encontrei os meus amigos de mais cedo e eu falei que tinha rolado, que meu pai tinha visto e que, cara, eu ia até no fim do mundo pra provar que eu não tinha usado, entendeu? Que eu não uso, que eu não experimentei, que eu não fumei e que se fosse necessário eles iam lá e falar pro meu pai também que não tinha rolado nada. Enfim, chegou o começo da noite, meu pai me chamou pra conversar, eu contei tudo pra ele, falei a verdade, falei o que tinha rolado, quem que tinha fumado, o que tinha acontecido. E o meu pai, muito preocupado comigo, com as amizades, vendo que talvez a gente não tava indo por um caminho legal, ele disse pra eu voltar a morar na casa da minha mãe. Pra mim não era uma boa escolha, pra mim bom era eu ficar lá com ele, mas ele não achou essa ideia legal e preferiu com que eu voltasse mesmo pra casa da minha mãe. E aí eu voltei. Bom, eu tenho um tempo que eu moro aqui na casa da minha mãe e o mais legal de tudo é que a minha mãe tá com o meu padrasto e o meu padrasto virou um segundo pai pra mim, porque ele joga num time, então ele sempre me leva pra jogar com ele também, tá sempre me acompanhando por onde eu vou e eles acreditam também no que eu digo. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente carrega o fardo, o erro do outro por conta da gente estar junto. Às vezes a gente não tá fazendo nada, mas o outro tá fazendo, a gente leva a culpa também. Foi uma das coisas que eu aprendi. Então, se eu não quero ser comparada a uma pessoa que usa drogas, por que eu vou ficar andando com pessoas que fazem isso, para as pessoas falarem isso de mim, pensarem isso de mim? E isso me ensinou a estar filtrando, sabe, as situações e também fico feliz do meu pai ter um bom relacionamento comigo, da minha mãe ter um bom relacionamento comigo e a gente conseguir conversar isso com tranquilidade, porque eu sei que tem muito pai, tem muita mãe que nenhuma dessas não ia nem querer ouvir o que o filho tem pra falar, às vezes ia partir pra agressão, ia mandar pra fora de casa e comigo foi diferente. E eu falo pros pais, sabe, conversarem com seus filhos, para se realmente eles estiverem usando droga ou acontecer alguma coisa, ter essa liberdade de contar para os pais e ter a ajuda desses pais também, porque com certeza mandar para fora de casa ou agredir não vai conseguir solucionar o problema de ninguém. Bom, hoje eu vim contar uma história para vocês que aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre fui uma menina muito calada e muito tímida, então eu sempre tive uma dificuldade de fazer amigos. E eu estava num novo colégio, no qual eu não conhecia ninguém. E eu acabava ficando muito sozinha.
Até que teve um rapaz que ele começou a se aproximar de mim, assim, do nada, sabe? Ele era mais velho do que eu, ele era do 3º ano, mas ele era muito gente boa. E ele sempre me dava atenção, conversava comigo, me tratava super bem. E eu fiquei muito feliz porque pra mim era um amigo, né? Era um, mas já era alguém. Então eu achava legal ter alguém pra cumprimentar, alguém pra falar um oi de vez em quando, tal. E isso era bem bacana. Até que um dia a gente estava conversando e ele me convidou para tomar sorvete depois da aula com ele. Só que eu não podia sair, os meus pais eram completamente rígidos e sempre era de casa para escola, da escola para casa, não é para desviar caminho. E nisso, eu acabei falando para ele que não tinha como. E ele virou para mim e falou: mas nem se você falar para os seus pais que você vai fazer um trabalho ou alguma coisa. E eu não vi maldade na hora, né? Eu fiquei: tudo bem, né? Nunca faço isso. Beleza. Fui lá e mandei mensagem para os meus pais falando que ia fazer um trabalho. Até então, tava de boa. Encontrei com ele na sorveteria. Quando eu sentei do lado dele, gente, ele me puxou e me agarrou e me deu um beijo. Só que foi um beijo muito estranho. Pra mim, foi nojento, porque assim, eu era bebê, eu nunca tinha beijado da boca, nunca tinha ficado com ninguém, ele era o meu amigo, eu não tinha intenções, eu não gostava dele, e eu fiquei muito constrangida com aquela situação, e ele me beijava de um jeito assim, era nojento, era um beijo seco, rápido, sério, eu não tava gostando daquilo, eu fiquei desconfortável, eu não sabia nem como reagir, e eu até tentei retribuir o beijo na hora, pra não ficar tão assim, chata. Eu tentei retribuir, mas ele beijava de um jeito tão estranho que nem espaço ele não me dava, sabe? E depois ele tava todo empolgado, ficava puxando assunto. E eu só conseguia pensar, tipo, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Meu, que tá acontecendo? Minha cabeça ainda tava dando um bug, sabe? E ele super feliz e eu já na minha, já não queria mais dar espaço, não queria dar liberdade, sabe? Queria ficar na minha, mas eu não queria perder a amizade dele, sabe? Então eu continuei tratando ele bem, tratando ele de um jeito normal. E ele falou assim: cara, nossa, eu falei de você pros meus pais e tal, vamos lá em casa rapidinho, só pra você conhecer meu pai e minha mãe. E eu falei que era melhor não, é melhor ir pra casa. E ele falou: poxa, você já tá aqui, a gente tá do lado da minha casa, são 2 quadras daqui, a gente vai andando, depois você vai embora, tá tudo bem, não sei o quê, minha mãe é gente fina e tal. E aí eu peguei, beleza, fui. E eu fui, a gente foi conversando, aquela coisa, até então tava de boa, sabe? Foi estranho ele ter me agarrado daquele jeito, me beijado sem eu nem ter intenção, mas eu tava tentando fingir que isso nem aconteceu. Quando a gente chegou na casa dele, que ele abriu a porta da casa dele, gente, que casa suja! Desorganizado, tudo bagunçado, que nojeira. Eles tinham um cachorro, o cachorro cagava e mijava na beirada da casa, eles não limpavam, então tava fedendo, tava um cheiro de lixo, um cheiro de mijo, um cheiro de merda. Ai, sério, quando eu percebi, não tinha ninguém em casa. Tava só eu e ele, não tinha ninguém. E aí, parece que eu fiz assim, ó, pum, a minha ficha caiu na hora. Peraí. Ele me induziu a mentir para os meus pais que eu tava fazendo um trabalho para tomar sorvete com ele. Ele mentiu para mim que eu ia vir aqui conhecer os pais dele, não tem ninguém em casa. Tava com cara de que era uma emboscada. Tava com cara de que dali ele ia acabar me forçando a fazer alguma coisa. Porque se ele me beijou naquela força, naquela agressividade, e eu não tive tempo nem de respirar, imagina o que ele poderia fazer comigo sozinha na casa dele. Eu entendi o que tava acontecendo. Na minha cabeça eu pensei, eu vou fingir que eu tô passando mal pra eu poder ir embora. E não foi muito difícil, porque com aquele cheiro eu comecei a realmente passar mal. Comecei a passar mal, comecei a sentir desconforto, comecei a falar pra ele que eu tava passando muito mal e eu pensando, eu menti pros meus pais não sabem aonde que eu tô, se meus pais me procurarem não vão me encontrar. Nossa, cara, o que eu tô fazendo? Eu comecei a pensar 1000 coisas e aí ele viu que eu tava passando mal e meio que ficou grosso comigo, meio que ele ficou bravo comigo. E aí ele disse, vai embora mesmo, é melhor você ir embora pra sua casa. Tipo, me enxotando, sabe? Como se, tipo... Cara, eu fiquei muito abalado. Quando eu saí da casa dele, sério, graças a Deus que ele me liberou, eu fui correndo embora daquele bairro, daquele lugar. Quando eu cheguei em casa assustada, sabe, pasma, eu me olhei no espelho e falei, gente,
que é que eu fiz? Gente, que doideira é essa, sabe? Eu sou uma menina tão tranquila, tão centralizada, eu não acredito que uma amizade por causa de, tipo, carência. Isso aí foi por causa de carência, porque eu tenho falta de atenção das pessoas, sabe? Então, por conta de falta de carinho, de atenção do próximo, acabei me deixando levar por uma pessoa que sabe-se lá o que aquele cara estava com intenção comigo. Só sei que no outro dia, ele não olhou na minha cara na escola, ele passou a não conversar mais comigo, a me ignorar, a fingir que eu não existia mais, e eu fiquei tão mal, tão abalada com a situação, me sentindo tão desconfortável de ter entrado dentro da casa dele, dele ter me beijado, dele me ignorar depois, dele fingir que era meu amigo e no fundo ele só queria me usar, que eu fiz a cabeça da minha mãe pra minha mãe me trocar de escola. E aí a minha mãe pegou e me trocou de escola. Graças a Deus, que foi primordial pro meu desenvolvimento social, porque se eu tivesse ficado naquela escola, eu acredito que eu não teria me curado, eu não teria melhorado. Então, nossa, eu fico muito feliz que eu tive aquela reação de ter saído daquele lugar. E eu fico pensando, sabe, será que se os meus pais não fossem tão rígidos comigo, não brigassem tanto comigo, eu teria liberdade de ter contado pra ele, de ter falado onde que eu tava, com quem que eu tava, o que que eu tava fazendo, poder ter compartilhado essa experiência com os meus pais, porque o que que adianta a rigidez deles, sendo que na hora que eu tô em apuros eu não posso pedir socorro porque eu sei que eles vão acabar brigando comigo, né? Então eu acabei guardando tudo isso pra mim, e só depois de um ano que eu fui ter um pesar mesmo de pensar, caraca, eu podia ter sido abusada, podia ter acontecido uma coisa muito terrível comigo dentro daquela casa. Ainda bem que não aconteceu nada. Mas eu deixo de exemplo para as pessoas, sabe? Primeiro, se a pessoa te induz a mentir, a faltar no trabalho, faltar na escola, a mentir para as pessoas que você ama, essa pessoa já não é uma pessoa legal para você escutar. Primeiro ponto, ai, mas fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, essa pessoa, ela tá fazendo você ir contra os seus próprios princípios e valores, né? Então, ponto 1, não siga não vá pela cabeça das pessoas. Segundo, se você é tímida, calada, você tem pouca atenção na escola, não se emocione quando você receber a atenção de alguém. Saiba ter o seu equilíbrio e ser racional e não agir pelo emocional, porque isso pode impedir que você acaba caindo em emboscada de verdade. Número 3, se você tem um pai ou uma mãe que é muito rígido e tem dificuldade de dialogar, entenda que isso foi a criação que eles tiveram dos seus avós, mas não é por isso que você tem que ter com seus filhos. Uma das coisas que eu quero muito, muito mesmo é ensinar para os meus filhos a confiarem em mim e a saberem que tudo isso que eu tô falando é um aprendizado para o meu filho nem cair no papo que eu caí. Se eu tivesse uma mãe e um pai que, além de rígidos, fossem bons no diálogo, com certeza teria evitado ter passado por essa situação.